Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, já estamos em paz. É muito bom estar nos reencontrando com os irmãos, trocando informações fluidas, né? Um pouco de energia para que nós possamos caminhar firmes, cada vez mais firmes, nesta jornada de evolução espiritual. A proposta de hoje é a origem da vida na Terra e a evolução do espírito. É um tema muito complexo. O que falarmos sobre a origem da vida, na verdade, são teorias. A ciência ainda não disse taxativamente como nosso planeta foi constituído. Falando-se do Big Bang, né? Falando-se da origem do sistema solar. Então, uns afirmam que o universo consta de 14 bilhões de anos. Isso também é teoria. E que o nosso sistema, então, a gente se falou que o planeta Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos. E há também a colocação que o sistema solar tem esta idade. Sabemos que o planeta Terra é um desprendimento do Sol. E é dessa bola de fogo que nós queremos falar um pouquinho. Então, com esse desprendimento, o planeta, né, essa bola de fogo volitando no espaço, foi se preparando para que hoje nós aqui estivéssemos tranquilos, serenos. Então, consta que a chuva batia naquela nebulosa e voltava até o seu resfriamento, até que as águas se acomodassem, formando oceanos e rios, até que houvesse a preparação para as primeiras moléculas, as primeiras células e os primeiros vegetais, depois os primeiros seres viventes. Então, cada um ao seu tempo, cada um na preparação para que aproximadamente 1,5 milhão de anos aparecesse na face da Terra os primitivos, já os chamados Homo erectus, e daí por diante, até o homem de Neandertal, aproximadamente de 350 mil anos a 35 mil anos, quando já começam os seres humanos na nossa condição dos Homo sapiens. Então, isso tudo para a gente ter uma ideia. É claro que o que eu disse aqui é grosso modo, são pinceladas dos estudos realizados. Mas o que importa para nós é o que realmente aconteceu. Então, consta, eu não gosto de fazer anotações, mas hoje eu fiz porque apenas o seguinte: os teóricos, né, os cientistas, dizem como é que surgiu a vida no planeta Terra. Então, para a ciência, o russo Alexander Oparin, ele diz que existia na atmosfera, né, o metano, a amônia, o hidrogênio, o vapor d'água. O professor Manuel aqui está muito mais preparado para falar sobre isso, né, que é professor de biologia, então tem muito mais preparo para isso, né, mas não vou deixar seguir. Então, a gente vê essa teoria, né, do Alexander Oparin, e que a ciência a recebe como a mais apropriada para a origem da vida. Então, que isso tudo sobre a temperatura, né, ela vai criando as centelhas, né, e vai surgindo aí a vida. Isso é para a ciência. Para nós, espíritas, Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz sobre esse momento, quando a Terra ainda desprendida, então
um cidadãozinho, né, simples, sem evolução nenhuma, chamado Jesus, né, para nós, ele tinha já escalado as esferas e alcançava a esfera crística. E ele recebeu do Pai, né, de Deus, a incumbência para a organização desse novo planeta. Então, com a sua equipe de engenheiros siderais, ele se reúne próximo ao orbe terrestre para programar a sua evolução. E vem as mônadas, né, espalhadas sobre o planeta, que é a origem da vida. Então, e aí nós voltamos, cada um no seu tempo, certo? A Gênesis dos judeus, né, ela fala que no princípio Deus criou o céu, ou os céus, dependendo da tradução, e a terra. A terra era vazia, ela vagava no espaço, havia trevas no abismo, e o Espírito de Deus pairava ou vagava sobre as águas. Então, é a Gênese de Moisés. E, assim, seguindo, que Deus foi trabalhando isso, cada dia, um momento, até o 6º dia, quando ele cria o homem. Está lá em Gênesis, né, quando ele diz, no 6º dia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, pensemos nisso. Isso é no 6º dia. O que representa o 6º dia? Tá? Nós temos as 5 eras anteriores. Desde a nebulosa, o dia do seu resfriamento, que nada menos do que alguns milhões de anos, a condição da acomodação das águas, a preparação, criando-se os animais já no momento, né, dos primeiros seres viventes. Nós vamos encontrar os pré-históricos e até que a Terra estivesse condicionada para os primeiros humanos. Então, a doutrina espírita nos fala sobre isso, como falamos, no livro A Caminho da Luz. É importante a gente consultá-lo para ter uma ideia sobre como é que nós aparecemos. Então, aí vem ainda a Gênesis, falando que no 6º dia, a criação do homem foi o seguinte: Deus tomou um pouco de lodo da terra, fez lá o boneco, né, assoprou-lhe a narina e deu-lhe vida. Aí criou-se o Adão. Dias depois, Deus percebeu que Adão estava muito tristinho lá no jardim do Éden. E disse assim, eu vou te dar uma companheira. E retirou-lhe uma costela e dela fez a mulher. E recomendou a eles que vivessem ali no jardim, né, tranquilos e tal, mas que não comesse de um dos frutos que ali se produzia, que era o fruto do segredo, do bem e do mal. E tudo bem. Só que a mulher, né, esse cidadãzinho que só trai o homem, né, e teve um contato com a serpente. Então é interessante porque a serpente já existia e falava. E conversando com a Eva, dizia, come desse fruto, ele é bom e tal. E se você comer, você vai saber todas as coisas. E ela, seduzida, comeu. E levou para o Adão. E ele também comeu. E em comendo, eles quebraram o acordo com Deus. E quando Deus aparece, né, eles já despertam e tem lá já a malícia porque estavam nus e se cobrem com folhas e tal. E Deus pergunta a eles,
Né? Por quê? E ele disse para Deus, foi a mulher que lhe deu. Tá? Né? Aí pergunta para a mulher, por quê? Não, foi a cobra que me deu. Então tá, nisso nós vamos entender já o espírito da maledicência, da malícia, tal. Então, claro, isso é tudo metafórico. A palavra Adão vem de Adão, que quer dizer terra, que é sinônimo de homem. Então, quando nós falamos homem, nós podemos estar falando terra, nós estaremos falando terra. Então, a palavra Eva vem de Ava, que quer dizer vida. Aí nós invertemos o quadro da costela simples para o elemento principal, que é a vida. Aí nós vamos entender a matéria e o espírito. Então, Deus criou o homem nesta constituição, matéria e espírito. E a eles, né, deu todo o direito de agir. Então, a esse ser foi dado o livre-arbítrio, a razão, a inteligência, né, que poderia inverter. Inteligência, a razão e o livre-arbítrio. Então, o desenvolvimento da razão, da inteligência e a escolha do que nós queremos fazer. Temos um caminho a trilhar. Se nós, no uso da nossa inteligência, nós agirmos para o bem, nós teremos uma jornada muito mais apressada. Chegaremos no nosso destino em tempo mais rápido. Depende de cada um de nós. Então, esse é o livre-arbítrio. Então, vai dizer, mas como é que nós chegamos à condição do hominal? Qual foi essa trajetória? No item 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação: o que é o espírito? E eles respondem: é o princípio inteligente do universo. Tudo bem. É o princípio inteligente do universo. É ele que evolui. Que ali, enquanto princípio inteligente, desprovido da inteligência, desprovido da consciência do bem e do mal, recebe esses atributos, a inteligência, a razão e o livre-arbítrio, para que, desenvolvendo, evolua. Então nós sempre pensamos que quando nós encarnamos pela primeira vez como seres humanos, somos simples ignorantes. Não. Nós somos simples ignorantes na criação de princípio inteligente, que é quando nós animamos os primeiros seres viventes. É ali que nós começamos a nossa trajetória evolutiva. Então, e para que isso aconteça, para que o princípio inteligente anime um corpo, esse corpo tem que ser orgânico. Aí vem uma questão que é tradicional no meio espírita. Quando se fala, Leon Denis disse: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Na verdade, não se encontra essa afirmação de Leon Denis. E sabemos que essa afirmação ela é colocada para se dar uma informação sobre a nossa trajetória. Mas se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, 856, os reinos, nós vamos ver que o reino mineral, ele só tem atração. A pedra só tem atração atômica,
Então, ela não tem sensações, ela não cresce, ela não se movimenta. O vegetal, ela tem a atração e tem o fluido vital. Mas a planta também não fala, a planta não pensa, ela sente, reage, mas ela não fala, ela não pensa, ela não... então, e o reino animal, que é onde, além da atração, do fluido vital, já tem as sensações. Então, se nós pegarmos uma lesma, né, eu vou ser bem masoquista aqui, né, bem sádico, na verdade, pegar um palitinho, pegar a lesma e der uma cutucadinha de leve, ela vai se encolher. Então, isso significa reage. Ela tem algo chamado instinto, que é o elemento da sobrevivência. Mas ela só reage se encolhendo. Se nós formos pegar um esquilo, ele vai dar um salto enorme e nós não vamos pegá-lo tão facilmente. Porque o seu instinto já está mais aguçado, está mais avançado. Mas se nós pegarmos um cílio, eles são organizados. Então, os macacos na sua comunidade, eles têm um que fica à frente como sentinela para observar o ambiente. E quando alguém se aproxima, ou algo estranho se aproxima, ele anuncia aos seus companheiros. E se não fizer, se estiver ali dormindo e não fizer, ele vai levar uma surra enorme depois, porque ele falhou com o seu compromisso. Então nós vamos analisando a evolução desse princípio inteligente. Então, certa feita eu experimentei uma ocorrência, né, onde a minha neta foi colocar ração para um cão, era um mestiço, fila com pastor alemão, e ela colocou a vasilha da ração em cima, não tinha ainda colocado para ele. Ele veio, levantou, tomou a vasilha com a boca, trouxe, colocou no chão, sem cair um grão, e ali ele se alimentou. Aí diz assim, que é só instinto? Não. Ali já há inteligência. Consta que a inteligência do cão se assemelha à inteligência de uma criança de 2 anos. É certo, professor? Então, consta que eu já teria nota baixa com ele. Então, e que se assemelha a uma criança de 2 anos. Claro, todos têm o mesmo grau de inteligência? Não. Mas nós percebemos que eles agem com tanto de inteligência. Eles guardam uma casa, eles dão volta na casa durante a noite, observando o que possa acontecer. E se algo estranho aparece, eles avisam, eles latem. Muitas vezes a gente chega numa casa, o cachorro nos recebe e vem avisar o dono, vem latir para o dono dizendo, tem gente lá, ou tem algo lá. Né? Então nós vamos analisando esses pontos e vendo, ali há inteligência, ali há a presença de Deus. Tá? Então, isso tudo para que a gente possa ter uma ideia da vida na Terra. Desde lá, os primeiros moléculas, consta que também os primeiros seres viventes correram no oceano, eles saem mais tarde para a Terra, né, no lodo, vai se transformando, consta que é o crustáceo, né, o camarão, que depois na Terra se transforma em escorpião, e daí por diante. E os pré-históricos. Tá? Então, outro dia eu li o seguinte, que as igrejas afirmam ou revelam, né, que
que na verdade não é uma revelação, é uma teoria teológica, de que a Terra, o planeta Terra tem 4 a 6 mil anos. Quer dizer, claro que hoje a ciência prova que não. Tá? Então, a idade de 4,6 bilhões de anos é o exame feito numa rocha encontrada na África. Né? E voltando só um pouquinho sobre a Terra, com 4 bilhões e 600 milhões, né, da Terra, em 4,5 bilhões de anos se desprende da Terra uma parte que também volita no espaço por um tempo, e há 3,5 bilhões de anos esse elemento se constitui na Lua, que é hoje o satélite da Terra. Então, são procedimentos que a gente observa e que não tem essa ideia, né? Então, por que a Lua influi nas ocorrências do nosso planeta? Né? Então, essa ligação que nós encontramos. E nós voltando à questão da evolução. Tá? Nós vamos, cada dia, aprendendo e evoluindo. Então, quando, no item 76, o Allan Kardec pergunta também qual a definição que podemos dar ao espírito. E ele nos fala que é o ser inteligente. Já não fala mais de princípio inteligente. É o ser inteligente que povoa os mundos fora da matéria. Então, esse é o ser espírito, que nessa evolução do princípio inteligente vai se individuando até a condição do ser humano, né, de habitar como ser humano. Daí para frente, como é que nós agimos? Como é que nós evoluímos? Então tem a teoria do criacionismo e do evolucionismo. Certo dia bateram em casa e eu fui atender. Então eram nossos irmãos do Testemunho de Jeová. E falaram assim: olha, nós devemos fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. O homem existe por criação ou evolução? Olha, eu digo os dois. Como os dois? Deus criou o homem para evoluir. Digo, eu não entendo essa guerra de criacionistas e evolucionistas. Se a senhora hoje não é mais o que era quando nasceu. Nenhum de nós somos o mesmo, nem fisicamente, nem espiritualmente. Nós já nos modificamos, tá? Alguns ficando mais bonitos, né? No meu caso, mas outros envelhecendo. Mas vamos evoluindo. A cada dia um pouquinho melhor. E para animar, né, a todos, nós nunca perdemos a beleza. Nós ficamos cada vez mais belos. Só a interiorizamos. Certo? E é assim que nós vamos crescendo nessa escala de evolução espiritual. Saindo lá da origem até alcançarmos patamares de espíritos crísticos. Tá? Jesus não é único. Deus é único. Certo? Não é único no sentido só nesta escala espiritual. Nós somos únicos como indivíduos, mas somos seres que nos aglutinamos, nos aglomeramos em todo o universo. Então, esses são os conceitos da doutrina espírita. Quer dizer, você é espírita? Sou. Quais são os conceitos, né, que vocês adotam para ser espírita? Primeiro, a existência de Deus. Se nós não aceitarmos Deus
com o nosso Criador, nós não somos espíritas. A imortalidade da alma, nós não somos eternos, nós somos imortais. Fomos criados por Deus para não morrermos jamais. Então, é um outro preceito. É a comunicabilidade dos espíritos. Então, é possível alguém que já morreu voltar a falar com as pessoas? Sim. Não é uma teoria, é uma comprovação. A doutrina espírita a aceita como verdade. A pluralidade dos mundos habitados. Então, ainda a ciência não comprovou, pelo menos não tornou público. Consta que alguns já até têm essa afirmação, mas a doutrina espírita nos fala sobre os mundos habitados. A pluralidade das existências, que nós chamamos de reencarnação. Então, é através da reencarnação que nós entendemos a justiça de Deus. Não há uma outra explicação. Porque as nossas diferenças físicas, intelectuais, se Deus é a justiça suprema, como Ele faria alguém com deficiências físicas e mentais e outras fisicamente perfeitos, com debilidades mentais e outros com inteligências, uns inteligentes, outros gênios, que há uma diferença, tá? Então, nós vamos observando isso. Por que alguém nasce nos lugares mais difíceis, na miséria, e outros nascem em berços de ouro, nas opulências? Então nós vamos analisando esses pontos. E se nós acreditamos ou aceitamos a existência de Deus, e não acreditarmos na pluralidade das existências, nós estaremos entendendo um Deus injusto, tá? E não é assim. Mas então por que nós nascemos muitas vezes com a experiência da miséria? Com toda certeza, porque ontem já abusamos da experiência da riqueza. Por que nós nascemos mutilados? E nós buscamos Jesus, Ele diz que é melhor que nós entremos na vida sem um membro, do que com todos os membros nos perdermos, nós formos condenados ao Geena. Então, é Jesus que nos fala sobre isso. O que é entrar na vida? Somos nós que abusamos hoje das nossas mãos, dos nossos pés, abusamos das nossas inteligências, e na espiritualidade, numa oportunidade reencarnatória, nós rogamos para virmos mutilados, para virmos com deficiências mentais, a fim de recuperarmos aquilo que nós deixamos de fazer. Então é uma existência que não é perdida, mas que é uma existência que para nós é com muito sacrifício. Então, há um exemplo de um jovem, hoje talvez já na madureza, que ele não tem mãos nem pernas, é só o tronco e a cabeça. E ele faz palestras extraordinárias, ele se articula de forma esplêndida, a dar exemplos a quem tem mãos e pés e perfeitos. Então, aqueles que vêm desenhando com um pincel fixado na boca, ou nos pés, com pés inclusive deficientes, fazendo quadros extraordinários. Então nós vamos analisando isso, mas por que assim? Porque com certeza eles vieram mutilados para uma reparação daquilo que deixaram de fazer.
Então, aí nós vamos entendendo a grandeza de Deus, a sua justiça. Então, senão, Deus seria injusto. Então, há os que pregam que Deus manda essas pessoas com deficiência para servir de exemplo. Então, quando Jesus chega ali em Siloé, tem um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntam, mestre, quem pecou para ele nascer cego? Ele ou seus pais? É interessante a pergunta. Ele ou seus pais? E Jesus diz o seguinte: nem ele, nem os seus pais. Era necessário que assim ele viesse, para que nele se realizassem as obras do meu Pai. Quando nós falamos de Jesus falando do meu Pai, também é interessante. Tem um momento que ele fala, o meu Pai. Tem momentos que ele fala, o vosso Pai. E há momentos que ele fala, o nosso Pai. Então, o que tem a ver com isso? O meu Pai, eu estou em comunhão com o Pai. O meu grau de evolução. O vosso Pai, aqueles que os criou. E o nosso Pai, quando vocês estiverem em comunhão comigo, sendo um comigo como eu sou um com o Pai. Então, aí Jesus fala para os seus discípulos, não foi ele e nem seus pais. Ele não disse assim, meu amigo, como é que ele podia ter pecado antes de nascer, se ele nasceu cego? Não foi isso que Jesus falou. Nem ele significa, ele já existia. Então ele reencarnou. Mais tarde, Jesus dá testemunho de João Batista. O que foste ver no deserto? Um caniço soprado pelo vento? Um profeta? Sim, mais que um profeta. E vai falando de João, que é o que veio para anunciar. E diz, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força. E são os violentos que o arrebatam. Toda a lei e os profetas, até João, profetizaram. Se quereis bem entender, ele mesmo é o Elias que tinha de vir. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Há uma afirmação mais clara de Jesus sobre a reencarnação. Ele mesmo, João Batista, é o Elias que tinha de vir. Elias esteve aqui na Terra há aproximadamente 400 anos antes de Jesus, que é profetizado que antes que Jesus viesse, ele voltaria. E ele vem como precursor. Jesus fala que ele veio abrir caminho, abrir as veredas, preparando para que Jesus trouxesse o seu Evangelho. Então, é um processo de evolução. E é importante lembrarmos nesta manhã que quando Jesus dá testemunho de João, ele diz, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Pensemos nisso. Dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pensemos nisso. João Batista aqui no planeta Terra era, é claro que depois de Jesus, o espírito mais evoluído aqui na Terra.
Mas no mundo superior ao planeta Terra, ele estava por evoluir. Ele era o menor. Então, aí nós vamos entendendo toda essa ascensão espiritual até a nossa condição de espíritos puros. Tá? E a doutrina espírita vem nos aclarar sobre esses pontos, fazer com que nós não sejamos sectários, não sejamos fanáticos, respeitemos as religiões de outros, mas não nos omitamos naquilo que ela nos coloca, porque somos divulgadores da mensagem cristã. Então, costumamos sempre falar das 3 revelações, a revelação mosaica, cristã e o Espiritismo. Allan Kardec, ele não trata o Espiritismo como uma única ou uma terceira revelação. Ele fala simplesmente de revelação. Então, quando o professor, que hoje eu vou abusar do professor Manuel, ele foi meu professor, quando o professor Manuel está nos passando informações, está fazendo uma revelação. É algo que eu não conhecia. Está tirando o véu. Mais uma professora, deve ter outras aqui, né? Então, está tirando o véu daquilo que já existe, para que eu, então, tenha essa informação. Mas, além da doutrina espírita, além da revelação de Moisés, nós vamos encontrar quantos reveladores? Filósofos, cientistas, que nos trazem informações. Então, e a doutrina espírita vem com uma revelação na sua missão de aclarar pontos que foram deixados pelo cristianismo, ou propriamente dito, deixados por Jesus. Que eu particularmente não confundo cristianismo com Cristo. O cristianismo passou a ser uma religião adotada pelos seguidores do Cristo, que mais tarde foi deturpado pelos chamados teólogos, e neste avançar, guerras foram provocadas em nome do cristianismo. O cristianismo do Cristo é pacífico, é misericordioso, é piedoso, não tem contendas. Ele nos esclarece isso. Os príncipes das nações têm seus vassalos, ordenam, são obedecidos, mas entre vós não deve haver contendas. Seja aquele que serve o primeiro, porque o Filho do Homem não veio a este mundo senão para dar testemunho da verdade, para ser seu servidor. Aí, geralmente, ouvimos: eu sou servo de Cristo. Servo é aquele que tem a oferecer. Jesus precisa de mim para existir? Para acrescer algo em si? Não. Então não sou seu servo. Ele é meu servo. É Ele que tem para me oferecer. É Ele que tem para nos oferecer. Mas Ele diz: seja o primeiro aquele que serve, servir a quem necessita. E nada melhor do que ser servo daquele que necessita com Jesus.
É isso que nós aprendemos na doutrina espírita. É levarmos Jesus no nosso caminho. É quando conversarmos com alguém, questionarmos a nossa consciência, o que Jesus diria nesse momento, o que Jesus faria nesse caso. Então Ele nos serve, diz, faça assim, e assim nós agiremos. Então, é este ponto que a doutrina espírita vem nos esclarecer, para que um dia sejamos um com Jesus, como Ele é um com o Pai. Aos que dizem, não, Ele é Deus porque diz, eu sou um com o Pai. Logo somos Deus, porque Ele propõe que sejamos um com Ele. Na verdade, um significa ser único. Ele é um, Deus é um. Não são o mesmo, como nós não somos o mesmo. Então, é nesse entendimento que nós haveremos de avançar, que busquemos, sem um esclarecimento pronto da origem da vida, nos baseando nos ensinamentos da doutrina espírita, como a criação de Deus, com o propósito da nossa evolução, mas que nós possamos entender sempre, somos criaturas divinas, somos seres que temos todo o campo para progredir, para semear, e que cada semente colocada possa dar frutos, e que possamos um dia estar realmente na convivência com os espíritos puros. E todos nós chegaremos a esse ponto, uns mais rapidamente, outros mais demoradamente, cada um mudando os passos que lhe aprouver. Que Jesus nos ampare e que Deus nos abençoe.